Bom, boa noite. Vamos iniciar o curso de Direito Constitucional, né? Preparatório para a OAB. Também pode ser usado para outros concursos públicos. E abordar alguns temas que eu acho relevantes para a OAB e concursos em geral, né? Vamos iniciar o, o estudo sobre o que seria Estado, né? E Constituição. Bom, o que mantém a independência, né, entre os poderes gera uma peculiaridade constitucional. Isso é, a existência, né, a existência de funções típicas do Estado, né, e suas funções atípicas. Isso dentro do poder do Estado. O que se passa no Estado moderno, né, podemos observar que cada poder se exerce, né, em sua conformidade. Isso é, a função que lhe é própria, atribuída, de dominância, isso é, cada vez o fato com uma menor ênfase, né? Então as funções estão longe de ser, né, exclusivas de cada, né, do poder, de cada poder que aqui foi abordado. Contudo, né, secundariamente, embora estes a sua dinâmica escapa-lhes ao setor que eles são, né, determinados, importam, né, notar, isso é, observar uma constatação de que a norma constitucional ela tem uma prioridade, em onde ela designou ao poder executivo, né, ao poder legislativo e ao poder judiciário funções administrativas, funções legislativas e funções judicantes, né? E que, embora de forma subsidiária, né, cada poder ele exerce uma função, né, uma função essa que originariamente, né, pertenceria aos outros poderes, né? E é nessa relação que se conceitua, né, as funções
típicas, né? Atípicas, que seriam funções típicas, atípicas. Essas funções típicas são aquelas que têm uma relação de identidade, né? Uma relação de identidade com o poder, né? Por quê? Porque são desempenhadas, né? As funções atípicas, elas são contrárias, né? Isso é, contrariamente, são aquelas que não guardam uma nota, né? Não guardam uma identidade, e por isso mesmo, né? São, né? Podemos dizer que elas são desincumbidas pelos outros órgãos de poder. Quando eu trato da relação executiva, e que tem uma função típica de administrar, né? Administrar a coisa pública e aplicar a lei de ofício, e as suas funções atípicas de legislar e julgar, né? Eu lhe dou o exemplo de uma demissão de um funcionário, a nomeação de um funcionário, né? A contratação de uma obra pública, né? Isso é uma função administrativa, portanto, é uma função típica, né? Quando isso é, porém, torna, né, uma iniciativa, né, de um projeto, né, de lei, realizar uma função típica ao poder legislativo. A Constituição, nós estamos tratando da Constituição Federal e não da Constituição Estadual, né? Quando ela descreve as suas funções típicas e funções atípicas, o que se parece são critérios, ela tem seus critérios peculiares, e aqui podemos fixar né? Fixar uma regra, né? Isso é, a cada poder atribuiu uma respectiva função, né? Uma função sendo ela típica, e as funções também atípicas, que são necessárias para a manutenção de uma autonomia, isso é, da sua autonomia, também de sua independência. Então, trata exceções por disposições expressas, né? Sendo que o poder executivo, em virtude da opção, né, constitucional, né, pela separação dos poderes, goza de prerrogativas não só para exercer atos, né, de administração ordinária, isso é, como também para
entendendo-se, né, algo ilegal, rever, né, com espontaneidade atos ou promover um processo, né, a abertura, né, um processo administrativo que seja apto a apurar, por exemplo, eu posso dizer para você aqui uma falta funcional. E essas funções, né, que são funções a princípios atípicas, né, são funções, né, a princípios atípicas, porém necessárias à preservação de uma autonomia e uma independência em face do poder judiciário. Quando tem a edição de medidas provisórias, né, que depende de anotações expressas no texto constitucional, né, e pois a sua ausência desse instituto não abalaria, né, o quê? A independência do poder executivo, né? Quando eu falo desse raciocínio, dando continuidade no raciocínio que eu estou falando sobre o poder judiciário, tipicamente deve julgar, isso é, aplicar a lei. Os atos da administração de seus serviços internos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, a aquisição de suprimentos, conquanto uma função que é atípica, ela é fundamental para a preservação de uma autonomia e uma independência desse poder em face do poder executivo. Assim, a independência, né, assim depende de cláusula constitucional que seja expressa. Mas no presente, a capacidade de elaboração de suas propostas orçamentárias é uma função atípica, que só existe em virtude de anotações que são expressas no texto constitucional. Pois, embora a garantia de suma importância, isso é, a ausência dessas prerrogativas não desqualificaria, né, a independência do poder judiciário. Em relação ao poder legislativo, verifica-se um ponto, né? Imagine a questão do julgamento dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Isso é uma função atípica, cuja existência não é inerente ao princípio da independência e harmonia entre os poderes. Na verdade, essa sua existência tem lugar em virtude da indicação textual que está presente nos artigos 52, inciso 1, no artigo 85 e 86 da Carta da República Federativa Brasileira de 88. Né? O que se pode chegar a uma conclusão, em resumo, é que a mera opção pela separação
dos poderes, né, que é consagrada no artigo 2 da Constituição Federal de 1988, prenuncia, né, adota um regime em que cada poder ficam atribuídos as funções que lhes são típicas e atípicas, que são necessárias à manutenção de sua independência. Fora disso, é necessário uma existência de normas constitucionais não implícitas, mas que sejam expressas. Então nós temos o poder legislativo, né, o executivo e o judiciário, onde a sua função típica do legislativo além de legislar, é fiscalizar, né, uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo, né, e onde a sua função atípica seria, que tem a natureza executiva e uma natureza jurisdicional, né, e sendo ela executiva de dispor sua organização, provendo cargo e concedendo férias, licença a servidores, né? E a sua função jurisdicional, que seria, né, o Senado julga, né, o Senado ele julga o presidente da República por crimes de responsabilidade que estão previstos no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal vigente. As suas funções executivas, né, que seria a prática, né, praticar atos de chefia de Estado, de chefia de governo e atos de administração, né, são funções típicas do executivo, e as suas funções atípicas do executivo, que seria dividida em naturezas legislativa e natureza jurisdicional. A legislativa, eu poderia dizer que o presidente da República, né, o chefe do poder executivo federal, adota medidas provisórias com força de lei, segundo o artigo 62. A sua natureza jurídica, né, seria o executivo ele julgar, apreciando defesas e recursos administrativos. E o judiciário e suas funções típicas: julgar o julgamento de conflitos, né? Que trata-se de uma função jurisdicional, dizendo que o direito, no caso concreto, é deprimido os conflitos que lhes são levados quando na aplicação da lei. E a sua função atípica, né, quanto à legislativa e não jurídica, mas executiva, né? E a legislativa seria que
um regime interno de seus tribunais, né? Com base no artigo 96, inciso 1, a linha A. E a natureza executiva seria uma administrativa, né? Vejamos um exemplo, que o que concede uma licença e férias aos magistrados e serventuários, que estão previstos no artigo 96, inciso 1, a linha F da Constituição Federal. Bom, próxima aula vamos continuar, né, abordando alguns conceitos, né, como conceitos político, sociológico, né, conceito jurídico, né, e acredito que com o que foi prestado hoje alguns esclarecimentos, o início dessa introdutória do direito constitucional da aula, acredito que você aprendeu um importante tema, né, muito cobrado, né, e que poderá ser cobrado, né, também na segunda fase da OAB, e que é muito cobrado em concursos públicos, né. É um tema básico, mas de importância e relevância. Obrigado pela sua atenção e tenha uma boa noite.